Olá, condutores. Você é perfeccionista? Até que ponto o seu perfeccionismo está atrapalhando o seu desenvolvimento para aprender a dirigir, seja no CFC, durante o processo de formação, seja nas aulas para habilitados? A gente sabe que o modo como o professor ensina diz muito sobre o modo como os nossos alunos aprendem, mas as dificuldades não vêm somente do ensino, do modo como estamos ensinando. Muitas vezes nós temos barreiras impostas por nós mesmos que colocam freio, faz um bloqueio, dificulta a aprendizagem. Olha só, falando aqui de perfeccionismo, né? Vem de perfeição, é a pessoa que busca a perfeição. E uma das características é não admitir o erro. A pessoa não admite o erro, se ela erra, ela se culpa, ela fica com uma baixa autoestima. O excesso de expectativa que ela coloca nela mesma, quando não obtém aquele resultado, ela se sente um pouco para baixo, depressiva, frustrada. E a frustração é ter que encarar o fato de que não alcançou o resultado que tanto gostaria de alcançar. Olha, tem aqui uma figura, a graduação de resultados segundo um perfeccionista, não existe excelente, bom e ruim. Existe só o excelente ou o ruim. Não existe meio termo, não existe o meio do caminho. O perfeccionista, ele não consegue identificar o erro como um aliado, um amigo, que vai lhe dizer onde ele está errando. E aí, o que causa o perfeccionismo? Ansiedade de desempenho. Antes mesmo de começar a desempenhar uma tarefa, ele já está ansioso, ele já está lá na frente, ele não está no início, no percurso, ele não está focado no percurso que ele tem que fazer até chegar no resultado, ele inverte. Ele já vai mentalmente, visualiza o resultado, toma aquilo como uma meta que ele tem que atingir a qualquer custo e ignora pelo caminho os cuidados que tem que ter para conseguir chegar no resultado. É o que eu digo para as minhas alunas quando a gente está em aula. Quando eu pergunto, aqui, nesse momento, desempenhando essa tarefa, você sente o controle do carro? Mas eu ainda estou ansiosa. Peraí, mas eu não perguntei se está ansiosa. Não vai lá para frente. Eu estou querendo saber, aqui e agora, tem controle do carro? Tenho, ótimo. Porque para chegar lá na frente e vencer a ansiedade, tem que ter controle do carro. Então, vamos no passo a passo. Muitas vezes o perfeccionismo gera medo de falar em público. Pessoas com uma ótima dicção, pessoas super bem-sucedidas na vida, pessoas que têm resultados ótimos em tudo que faz na vida, se destacam em tudo, mas não vai falar em público, porque tem medo de ser avaliado. E se eu errar? E se eu tropeçar? E se der um branco? E se eu perder as palavras? E deixa de fazer uma excelente apresentação, deixa de contribuir com tudo aquilo que ela pode, por causa do medo. A ansiedade social, procrastinação, deixar para amanhã, deixar para depois. Errou e vou abandonar, vou largar de lado. Eu errei, eu tinha obrigação de acertar e não tenho obrigação de acertar. Essa cobrança cruel em cima de si mesmo. A autocrítica severa, a pessoa não se permite errar, vai ter dificuldades, vai ter baixa autoestima, baixa produtividade. Alguns têm problemas de depressão. E vai ter problemas também de relacionamento. Porque não existe nada pior do que você ter um líder, um chefe, um líder de equipe que seja perfeccionista. Ele não vai valorizar a trajetória daquele seu liderado para alcançar o resultado que ele teve. Muitas vezes aquele resultado é o melhor resultado que a sua equipe poderia apresentar.
Só que como você é perfeccionista, vai desvalorizar o empenho, o esforço, a garra, o comprometimento, tudo aquilo de melhor que a sua equipe tinha para colocar a alma. Muitas vezes a equipe colocou a alma naquilo ali. Só que o perfeccionista ele não vai ver dessa forma. Ele vai anular todos os esforços que foram necessários para chegar até ali. Olha só essa frase aqui do Guto Carrer Lima. Só uma coisa satisfaz o perfeccionista, além da busca pela perfeição, é largar tudo. Se um quadro não pode ficar reto na parede, arranca o quadro de lá. Melhor do que olhar todos os dias para um quadro torto é não ter que olhar para ele. E de vez em quando eu me arranco também. Ou seja, o perfeccionista se arranca também. O que ele quis dizer com isso? O perfeccionista se autoflagela porque ele não consegue obter os resultados. Tem alunas minhas que não aceitam a ideia de que são profissionais super bem-sucedidas, são executivas, são médicas, são advogadas, são pessoas que lideram equipes, que ganham prêmios nacionais, internacionais e não conseguem dirigir um carro. Aí elas se culpam da seguinte forma: eu olho para a rua, vejo uma vovó dirigindo e eu não dirijo, estou perdendo para a vovó. Eu olho na rua e vejo um garotão, uma menina bem novinha lá com seus 18 anos dirigindo e eu não consigo, com toda a experiência de vida, com todos os sucessos e conquistas da minha vida. E aí a pessoa começa a se cobrar cruelmente, parte para uma autocrítica severa, destrói a autoestima e acaba isso espalhando para as pessoas que estão à volta. Sejam os liderados, sejam as pessoas da família, filhos, marido, parentes, amigos, colegas de trabalho. Gente, tem que aprender a lidar com a ideia de busca pela excelência. É diferente de perfeccionismo. A excelência é um compromisso, mas a gente não pode ignorar os erros, aquilo que não dá certo pelo caminho. O erro identifica, mostra para você, olha, você tinha que ter feito isso, você não fez, por isso você vai errar. Se o perfeccionista abandona ali, ele vai ficar naquele sofrimento, vai ficar ruminando, porque ele quer acertar tudo de primeira. Não existe nada nessa vida que se faça de primeira e se obtenha resultados redondos, perfeitos. Não existe, esquece isso, o mundo é cada vez mais imperfeito. Nós estamos rodeados de imperfeições. E por que o perfeccionista quer acertar de primeira? Imagine você um profissional da área de saúde que vai coletar sangue de alguém. Hoje você faz isso de olhos fechados. Mas será que da primeira vez foi assim? Será que não precisou ter uma orientação, um curso? Você confiaria o seu braço a um profissional para fazer uma coleta de sangue se ele nunca fez isso e vai no tiro no escuro? Agora botei na cabeça que eu vou fazer isso e vou fazer de primeira. Você confiaria o seu braço? Eu não. Eu confiaria o meu braço nas mãos daquele que passou por um treinamento, que errou muito até acertar, até corrigir. Olha só o círculo vicioso do perfeccionismo, né? Medo do fracasso e do erro. O fracasso, a ideia de fracasso assombra o perfeccionista. A ideia de errar assombra, ele não admite. O perfeccionista se propõe metas muito além daquilo que ele pode fazer. E o desejo de fazer é todo canalizado para essas metas. Parece um cachorro que vai atravessar a rua. Ele não olha se vem carro de um lado ou do outro. Ele não mede esforços. Ele vai lá e atravessa. Ansiedade, desânimo, ansiedade, se preocupar com uma coisa que nem aconteceu, que nem sabe se vai acontecer. Só que já está se preocupando, sofrendo por antecedência.
aumenta o medo de errar, mais culpa, mais sentimento de culpa, se sentindo um derrotista, um incapaz, quando na verdade, se ele parasse naquele momento que ele errou e consertasse e aperfeiçoasse, usasse o perfeccionismo para aperfeiçoar aquilo que precisa ser melhorado, os resultados seriam excelentes. A busca da perfeição é uma coisa. Busca da perfeição é diferente de perfeccionismo. A perfeição não existe. Para nós, a perfeição deveria ser encarada como aquele resultado ótimo, melhor que eu posso produzir, próximo do que seria o perfeito. A busca da perfeição, a busca da excelência, ela é boa, ela é útil, ela é natural, ela leva a um aperfeiçoamento constante e o resultado será a excelência. É um processo evolutivo, é a própria vida em andamento. O perfeccionismo é o medo de não ser perfeito, é a intolerância ao que não é perfeito, é a intolerância e a culpa em cima de si próprio por não ter alcançado um determinado resultado. Olha, nós aprendemos com melhor perfeição através dos nossos erros. Buscar a perfeição é diferente de ser perfeccionista. Você busca a excelência, você admite os seus erros, você encara os seus erros como uma oportunidade de acerto, como algo que está tirando um véu, desembaçando a sua visão, fazendo você enxergar onde você pode chegar. Os erros têm o potencial de transformar você em alguém melhor do que você era antes. Agora, se você já era bom antes, você cometeu um erro, começa a se culpar, joga a autoestima no chão, não admite o erro como o seu aliado, você vai se sentir pior duas vezes. Uma, por não ter conseguido acertar. E duas, por não conseguir encarar o erro como algo positivo que vai te levar no caminho da excelência conforme você conserta o que você errou, conforme você aperfeiçoa aquilo que precisa ser melhorado. O perfeccionismo é um perigoso estado de espírito em um mundo imperfeito. Não existe perfeição. E o perfeccionista, ele cobra de si mesmo, ele faz mal a si mesmo e ele acaba cobrando e fazendo mal às outras pessoas. Ele não consegue enxergar o quanto aquela pessoa se dedicou, se esmerou para chegar a um determinado resultado. Ninguém gosta de ter um chefe perfeccionista. Ninguém gosta de ter um pai, uma mãe, um marido, uma esposa perfeccionista. Ninguém gosta, porque o perfeccionista, da mesma forma que ele é cruel com ele mesmo, nas cobranças que ele faz para si mesmo, ele passa a ser cruel, ele é cruel com as outras pessoas. Ele não tem limites, ele não tem tolerância. Num mundo em que cada vez mais nós precisamos de tolerância. Não dá para a gente atravessar a rua como um cachorro, sem olhar para o lado, só mirando o outro cachorro do outro lado, vai ser atropelado. E diariamente o perfeccionista é atropelado pela própria intolerância, pela própria exigência, pela própria cobrança cruel que ele faz em cima de si próprio e em cima dos outros. A gente já sonhou demais com perfeição, mas a gente tem que buscar o equilíbrio e começar a encarar os medos como uma oportunidade de superação, de uma oportunidade de sermos mais tolerantes consigo mesmos, de não cobrarmos demais de nós, de não cobrarmos demais dos outros. Aprenda uma coisa, não é errando que se aprende. Você pode errar uma vida inteira
E se continuar fazendo a coisa do mesmo jeito que está fazendo, você vai ficar patinando e não vai sair do lugar. E vai ficar se sentindo depressivo, incapaz, burro, tonto, se comparando com os outros. Essa necessidade de se comparar, de se medir com o outro. Como o outro consegue, eu não consigo, você tira o foco de você e põe o foco no outro. E aí, em vez de você olhar para você e começar a melhorar você mesmo, você fica olhando para o outro, quanto o outro é bom, e você fica se sentindo um bosta. E aí, você não sai do lugar. Não é errando que se aprende. É consertando os erros que se aprende. Vou dar um exemplo. Tem alunas minhas com todos esses atributos e capacidades e habilidades e competências que desistiram de dirigir. Sabe por quê? Porque tentou entrar no portão, não tinha familiaridade com o volante, não treinou esterçamento, não tinha a menor noção de treino, de noção de aproximação de espaço, e fez o quê? Bateu no portão. E aí destruiu o carro, destruiu o portão, destruiu a autoestima. E está destruindo também a sua visão de futuro. Está destruindo também a sua esperança. Está destruindo também a sua autoestima. Aí desiste. Que nem aquela história do quadro torto. Se eu não posso botar um quadro reto na parede, não sou obrigado a olhar um quadro torto todo dia. Mas será que não tem um jeitinho de medir, de olhar? Tá torto por quê? Tá torto porque eu errei. Peraí, vou olhar onde tá, eu posso acertar. Isso vai ser satisfatório, vai ser maravilhoso descobrir onde estava o erro e acertar. Será que no caso dessa aluna que bateu no portão e desistiu porque é perfeccionista, será que não tinha jeito? Será que voltando atrás, vendo onde errou, consertando o erro, fazendo a coisa certa, treinando do modo certo, será que não tem jeito? Tem, porque hoje esta aluna está dirigindo por tudo, entrando em tudo que é tipo de vaga, entrando em tudo que é tipo de portão, em qualquer buraco que caiba um carro, essa minha aluna, que foi minha aluna, coloca o carro lá dentro. Por quê? No exato momento em que eu a encontrei, perfeccionista, busca da excelência, mas sem admitir o erro, sem admitir a descoberta daquilo que poderia fazê-la superar a dificuldade e caminhar adiante, ir para frente, buscar a excelência como hoje ela tem a excelência para estacionar. Então, se você é perfeccionista, tem esses traços de perfeccionismo, não admite o erro, reveja para o seu bem, reveja os seus conceitos, reveja o seu modo de olhar para as coisas, reavalie, reveja o valor que você está dando para as coisas. Valor é diferente de preço. Preço é aquilo que você paga por um produto. Valor é aquilo que o produto vai agregar para a sua vida. Ele tem mais valor para você porque ele atende outras necessidades, porque ele é bonito, porque ele é legal, porque eu posso usar para outras coisas, enfim. Então, cuide muito o preço que você está pagando pelo seu perfeccionismo, porque ele é muito alto. E comece a rever o valor do erro. O erro tem valor, sim, valor inestimável. Ele vai mostrar para você onde você está errando. Comecei a trabalhar o lado emocional dessa aluna. A aluna aprendeu certinho como se fazia os treinos, buscou a excelência. Ela está hoje num estado que ela chama de perfeição para dirigir. Reveja as suas atitudes, a sua forma de pensar. Reveja as suas crenças. Nós vivemos num mundo cada vez mais imperfeito. O ser humano, ele erra, ele é imperfeito. Nós não podemos massacrar a nós mesmos e nem aos outros. Nós não temos esse direito de nos rebaixarmos, de nos humilharmos, de nos diminuirmos, de nos compararmos com os outros. Não perca tempo comparando com o outro, invejando o outro como ele é. Não perca seu tempo com isso, não. Vai investir em você, deixa o outro lá, ele tem as batalhas dele.
Esses são os resultados dele. Ele está aprendendo com uma coisa que você está refutando, que é o erro. Por isso que ele está na sua frente. Ele está lá caminhando na sua frente, você está aí todo bobão atrás, olhando e invejando e se comparando e se diminuindo, se inferiorizando, porque você não reconhece o poder que o erro tem na sua vida. O poder de te erguer, o poder de te mostrar onde você estava errando, o poder de te mostrar onde você tem que consertar, para depois você aperfeiçoar e você alcançar a excelência que você tanto busca. A vida, gente, não é linear. Linear é assim, ó, linear, uma reta, daqui a ali. E também não é curtinho, não. Muitas vezes a gente tem que dar voltas, tem que recuar um passo para tomar mais impulso, para ir adiante, para poder alcançarmos os nossos objetivos. Este é o objetivo do bate-papo de hoje nesse vídeo. Convidá-los a pensar, convidá-los a refletir. Ótimo! Cada um tem o seu valor. Cada pessoa individualmente é muito rica, contribui para a sociedade, para a convivência com os outros, para as nossas aprendizagens. Uns ensinam que temos de ser bons para sermos bons como eles, ou melhor do que eles. Outros nos ensinam como não devemos ser igual a eles. Entendam isso. Parem de buscar a perfeição em tudo. Se você hoje é um exímio fritador de ovo, é porque você já fez muita lambança na cozinha até produzir um ovo lá, fazer um ovo bacana, legal, de 1001 formas de se fritar um ovo. Mas você teve que errar da primeira vez, viu o que estava dando errado. Peraí, eu estou errando aqui. Peraí que eu vou consertar. Que eu vou consertar isso aqui. Quantos consertadores de erros nós contratamos por dia? A gente contrata alguém para consertar um erro no computador, uma falha, porque quem é perfeccionista vê o erro como falha. A gente contrata pessoas para consertar isso, consertar aquilo, consertar um monte de coisa. A gente contrata pessoas para consertar o nosso medo de dirigir, a nossa dificuldade para dirigir. Só que não admitimos o poder que o erro tem na nossa vida. O poder de ser a carta de navegação que vai te levar ao acerto, que vai te levar à superação. Pensa comigo, erra muito, erra bastante, mas aprenda com o seu erro. Saiba consertar o seu erro. Tá difícil? Pede ajuda, escolhe um bom profissional, mas escolhe a dedo. Escolhe a dedo. Tá com problema para dirigir? Escolhe aí um bom profissional. Peça referências. Vá lá perguntar para o aluno dele como é que foi a aula com ele. Vá lá, pergunte como este profissional ajuda a consertar erros e aprenda todo dia com os seus erros. Não seja cruel, não massacre os outros, não seja implacável, não. Você vai ter problemas de relacionamento, as pessoas não vão querer participar da sua equipe, você vai ser um cara chato, você vai ser um cara que nunca vai elogiar ninguém, só vai criticar, vai ser um crítico implacável, em excesso, as pessoas vão se afastar de você. Você vai procurar outros perfeccionistas, outros críticos implacáveis lá e vai ficar ali, ó, um dependendo da competição com o outro, um criticando o outro e ninguém cresce, porque não vai reconhecer os erros, não vai reconhecer o que pode ser melhorado. Melhore, mude, repense agora as suas atitudes em relação a você, no seu trabalho, no seu convívio, em tudo. Esse aqui, gente, é um canal de trânsito, ética e cidadania acima de tudo. Não é só aula prática, não, de como faz isso, faz aquilo. É de ensino e aprendizagem significativa, não só para dirigir um carro, mas para dirigir a sua vida. Porque quando nós estamos dentro do carro, nós somos como somos na vida.
Então, se você vê um erro no trânsito, tá cheio de erro no trânsito, e você é perfeccionista, você vai ficar doido e não vai conseguir resolver aquilo ali. Vai subir tua pressão, vai ficar irritado, vai estragar teu dia. Uma pessoa que você nunca viu na tua frente, porque você não tolerou o erro dela, você não tolera o seu, não tolerou o erro do outro. Cara, tu vai ser frustrado pro resto da vida se tu continuar assim. Não vai adiante. Cresce, cresce, cresce na visão de que o erro é a sua carta de navegação que vai te levar à excelência. Espero que tenham gostado. Reflitam, pensem. Se tiverem comentários, alguma dúvida, querem expor o seu ponto de vista, escrevam aí nos comentários do vídeo, nas postagens, me marquem, que eu sempre vou responder para vocês. Condutores, bons erros e muitos acertos a partir dos erros. É assim que a gente alcança excelência.